Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Então vamos compartilhar da palavra essa noite? Amém. Pode sentar e abrir a sua Bíblia em Salmos, capítulo 29. Salmos 29, versículo 2. Oh, glória. Aleluia. Salmos, capítulo 29, versículo 2. Achou? Oh, glória. Há poder no nome de Jesus. Basta uma palavra para mudar a nossa história, para mudar o nosso rumo. Amém, irmãos? Oh, glória. Tem uma expectativa ainda grande aqui no meu coração para algo sobrenatural aí. Aleluia. 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 Tem pessoas que vieram aqui hoje em busca de respostas. Decisões que você tem que tomar na sua vida e quer tomar uma decisão direcionada por Deus. Resposta de Deus vai chegar na sua vida hoje. Amém, irmão? Fique atento às palavras, porque Deus pode, no meio de uma ministração, pensar algo que vai direto ao seu coração e ser resposta para as suas perguntas. Amém? No Salmo 29, capítulo 2, diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Eu quero ler uma outra tradução, na NVT, diz assim: honrem o Senhor pela glória do seu nome, adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Aleluia. Nós estamos num mês onde o tema é honra, e esse salmo fala a respeito de honrarmos ao Senhor pela glória do seu nome. Há poder no nome. Há poder no nome do Senhor. E quando nós honramos o Senhor, irmãos, e quando nós falamos de honra, nós estamos, eu estou apontando para 3 princípios, que é reconhecimento, gratidão e submissão. Reconhecer Deus como o Senhor, reconhecê-lo como Deus, reconhecer a grandeza do seu poder, reconhecer o amor de Deus, a sua santidade, reconhecer Deus como o grande, único Senhor, reconhecer o Senhor, amém? E ser grato pelo que Ele tem feito na nossa vida, ser grato por quem Ele é, mas também pelo que o Senhor tem feito em nossa vida. Irmão, você consegue pensar em algo, ou lembrar de algo, em que deixe seu coração grato ao Senhor? Falta dedos para contar, não é isso? Talvez falte papel para escrever, porque são tantas coisas que o Senhor tem feito. Por isso que eu acho que o salmista, contemplando isso, ele liberou a palavra quando ele diz: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Verdadeiramente grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E ele disse: olha, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de júbilo. Amém, irmãos? Em seguida ele diz a respeito de adoração, e eu vejo a adoração como uma expressão dessa honra e dessa gratidão. Quando a gente não consegue conter dentro de nós tudo que o Senhor tem feito e o reconhecimento da sua grandeza e do seu poder, então se enche de riso a nossa boca, a nossa língua se enche de júbilo, e nós proclamamos as grandezas e os feitos do Senhor. Amém, irmãos? Tem uma palavra que diz, quando o Senhor libera a palavra, Ele diz: olha, viverá, não morrerá, e contará os feitos do Senhor. Irmãos, isso é uma expressão de honra e de gratidão e de adoração. Alguém que esteve enfermo, alguém que esteve com dor, alguém que esteve às vezes com uma sentença de morte, e o Senhor chega e se move com cura, se move transformando a sua sorte, mudando a sua vida, e você recebe a palavra: ei, viverá, não morrerá. E quando alguém experimenta disso, é impossível se calar e não contar os feitos do Senhor.
Então nós temos uma necessidade, um desejo de falar de Deus, de falar da palavra. E às vezes as pessoas não entendem, elas chegam, agora você virou crente, você só fala em Deus. Não, é porque a gratidão é tanta, e a honra é tanta, que a gente não consegue conter o quanto amor nós temos por Ele, e precisamos liberar dessa palavra, para que outras pessoas também possam experimentar daquilo que temos vivido, que temos conhecido, que temos experimentado. Amém, irmãos? Então, essa adoração que ele fala a respeito de adorar ao Senhor na grandeza da sua santidade, é uma das formas de expressar o quão honrado o Senhor é para cada um de nós. E essa noite eu quero falar sobre isso, sobre honrar ao Senhor. Ao longo desse mês falamos a respeito de honra de muitas formas, mas hoje especificamente o que eu quero compartilhar com você é a importância de honrarmos ao Senhor e de expressar isso de todas as maneiras possíveis. Aleluia, porque a Bíblia fala que o Senhor, Ele honra aqueles que o honram. Ele honra aqueles que o honram. Amém, irmãos? E é interessante porque quando nós falamos a respeito de honra na forma de adoração, isso passa o entendimento. Não apenas cantar uma música ou falar palavras que cabem no nosso entendimento, porque não sei se você já experimentou disso, mas muitas vezes faltam até palavras. E nós estamos, Senhor, você é maravilhoso, eu te amo, o Senhor é grande. E enquanto estamos no nosso momento de louvor, de adoração, de expressar o quanto nós honramos a Ele, chega um ponto onde acabam as palavras, mas o Espírito quer continuar a expressar isso. Então transbordamos de dentro de nós com línguas que nem entendemos e começamos a chorar. O que é isso? É quando faltam as palavras, quando acaba o entendimento, mas o nosso espírito ainda está transbordando de tanta gratidão, de tanta alegria, de tanto reconhecimento daquilo que Deus tem feito em nossa vida e daquele quem Ele é. Eu espero muito que você possa ter uma vida experimentando da presença do Senhor. Aleluia. Uma vida onde Deus não vem nos visitar, mas Ele habita dentro de cada um de nós e estará conosco todo o tempo até a consumação do século. Aleluia. É muito mais do que um racional, porque Deus é Espírito, e a Bíblia fala que importa que aqueles que o adorem em Espírito e vida. A honra através da adoração, irmãos, vai mais do que palavras, vai mais do que cantar uma canção, é o expressar o que está no nosso espírito através da nossa própria vida, das nossas atitudes, do nosso caminhar, do nosso agir, do nosso falar também, mas todo o nosso ser expressando o quão formoso é o Senhor, o quão grande Ele é. E sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente considera e honra a presença do Senhor em nós, a Bíblia fala que o Senhor começa a se mover em honra também. O que significa? Significa que através da nossa vida Deus começa a ser glorificado, através do que Ele vem fazendo e vai aprimorar em fazer mais, o nome dEle vai ser cada vez mais engrandecido, de forma que as pessoas vão olhar para você, vão olhar para mim e ver o resultado da presença de Deus. Eles não conseguem olhar dentro de nós e ver Deus, a presença, mas eles conseguem ver o resultado dessa presença. E onde há a presença do Senhor, há uma liberdade, há um vigor, há uma alegria, há provisão, há prosperidade, há saúde, há júbilo. Aleluia, oh glória. Ei, meu irmão, se prepare para caminhar, e aonde você estiver, por isso que a Bíblia diz, onde você pisar os seus pés, será vosso. Tudo que você colocar as mãos para fazer, prosperará. O que é isso? Isso é o resultado. Isso é o que os outros conseguem ver daquilo que está acontecendo dentro de você, porque você parou para considerar e honrar quem é o seu Deus, quem é o Senhor. Aleluia. E vamos experimentar de onde você estiver uma unção, um mover, um sobrenatural, uma reação
do natural ao espiritual que está transbordando na sua vida. Se prepare para milagres, se prepare para prosperar, se prepare para ver coisas grandes, se prepare para o mais de Deus, porque Deus já ativou coisas e Ele já está agindo. Se você ainda não percebeu, Deus já está agindo. Oh, glória, aleluia. E quando isso transborda em nós, irmãos, a gente começa a dizer para a nossa própria alma, para o nosso próprio sentimento, o que ele precisa dizer para a nossa própria língua: ei, olha, alma, bendiga ao Senhor, tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Ei, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele que te faz prosperar, é Ele que te faz caminhar em triunfo, é Ele que te dá vitória, é o Senhor que te sustenta em todos os momentos, é Ele que te dá palavra de vida, é Ele que dá estratégias de vitória, é o Senhor que te coloca no lugar certo, na hora certa, é Ele que promove situações aonde você estiver, você é uma atração de bênção. Honre ao Senhor, adore ao Senhor, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, por todos os seus benefícios. Irmãos, e existem formas de expressar isso. E uma delas, como eu falei até aqui, é a adoração, mas também podemos expressar, irmãos, com atitudes de arrependimento. Quantos sabem que nós erramos? Não sou só eu, ok? Não me deixe só. Nós erramos. Às vezes erramos querendo acertar. Às vezes erramos por negligência mesmo, ou porque não atentamos. Erramos. Mas existe algo que move a nossa vida no momento de erro, no momento de um pecado, no momento onde nós tomamos atitudes precipitadas que vão ter consequências desagradáveis. E isso chama-se arrependimento. Porque, irmãos, arrependimento é como se eu estivesse mudando de rumo. É como se eu estivesse indo nesse caminho e de repente, quando o arrependimento chega, eu mudo. Voltei para um outro caminho. Arrependimento é mudança de atitude, é fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Arrependimento eu estava andando num princípio onde não dava honra ao Senhor, e agora eu quero mudar essa área para que o Senhor seja engrandecido através da minha vida. Isso é arrependimento. E o arrependimento, irmãos, ele move o coração de Deus a ponto dele esquecer as transgressões, esquecer os erros. A Bíblia fala que Deus joga no mar do esquecimento e nos coloca numa posição onde aquele que nos acusa e aponta o dedo não tem mais autoridade na nossa vida e não consegue o fruto do que ele tenta fazer. Porque quando erramos e não encontramos um arrependimento, nos coloca num lugar de tristeza, num lugar onde nós nos escondemos até de Deus, não é? E aí abre um espaço para uma condenação, um apontar de dedo, uma sensação de não merecer. Só que quando nós nos arrependemos em honra à consciência de quem Deus é, de que Ele é o Pai e que Ele é o perdão em pessoa. Quando nós nos arrependemos, irmãos, a gente não se esconde de Deus, a gente se abre para Deus. A Bíblia fala a respeito de rasgar não as vestes, mas rasgar o nosso coração diante dele. E uma capacitação vinda do alto vem sobre a nossa vida para nos auxiliar, uma graça que nos capacita a andar nos princípios que honram e louvam ao seu nome. É diferente, irmãos, arrependimento é diferente de remorso. Remorso é quando a gente erra e a tristeza chega e a gente resolve viver naquela tristeza. O remorso, ele gera morte. O arrependimento nos transforma para a vida. Nos transforma para a vida. Amém, irmãos? A Bíblia conta a história de Pedro, que negou a Jesus 3 vezes e ele ficou muito triste depois disso. Mas quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que ele procura quando ele ressuscita é: onde está Pedro?
E Pedro se arrepende, irmãos. Ele levanta Pedro de um jeito onde, numa só pregação, 5.000 pessoas são alcançadas pelo poder de Deus. Arrependimento gera transformação e abre portas para o poder de Deus. Só que a Bíblia fala a respeito de remorso, e a história é diferente. A história de Judas, por exemplo, que traiu Jesus e foi pego de um grande remorso a ponto de se enforcar. E eu tenho certeza que Deus não quer que ninguém se enforque aqui. Deus quer mudança na nossa vida. Amém, irmãos? Então deixa eu dizer para você, ao longo da caminhada, vamos ver, vai haver tropeções, alguns erros, acidentes de percurso. Isso não transforma você em um pecador. Isso é só cair e ralei o joelho. E agora o Pai está com as mãos estendidas para te levantar e dizer: ei, vamos de novo. Aleluia. Irmãos, eu lembro uma vez, minha filha era pequena ainda, e eu dei uma bicicleta para ela. A bicicleta tinha rodinhas, e nós saímos da rua onde eu morava em direção a uma praça, que nessa praça tinha uma quadra, aquela quadra lisinha, e eu falei: vou levar ela até lá, porque lá ela vai poder ficar andando com mais facilidade. Só que para chegar até lá tinha uma rua, e essa rua tinha alguns quebra-molas, e eu fui atrás, e ela se empolgou, correu um pouco mais com a bicicleta, e eu não consegui alcançar. E na hora que ela passou pelo quebra-mola, ela caiu. E quando eu fui ajudar a levantar, ela meio que chorosa falou: não quero mais, quero voltar. E eu falei: não vamos voltar, vamos continuar. Por quê? Porque eu sabia onde eu queria levá-la. Ela estava olhando aquela circunstância momentânea, eu como pai estava vendo onde eu queria levá-la. Amém, irmãos? E nós levantamos ali, limpamos e continuamos mais um pouco, até que chegamos nesse espaço. Era um espaço cercado com uma quadra lisa. Eu sentei e só fiquei olhando ela andando e andando e andando. De repente teve algum quebra-mola no meio do seu percurso, mas ei, Deus está com a mão estendida dizendo: ei, vamos lá, eu sei aonde eu quero te levar. É como uma palavra que diz: eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, e são planos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro. Aleluia. Oh meu Senhor, Ele tem coisas poderosas para fazer na sua vida. Aleluia. Uma outra forma, irmãos, é de nós honrarmos o Senhor de uma forma mais pura e mais genuína. Chama-se fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vivemos pela fé, nós somos salvos pela fé, nós somos gerados pela fé, e nós vamos viver por ela. E viver pela fé é crer no que Deus diz, independente do que as circunstâncias mostram. E nós vamos ser estimulados, nós vamos ser afrontados a cada dia pelas circunstâncias. As impossibilidades vão se levantar. Eu não estou trazendo maldição para a sua vida, eu estou te prevenindo. As circunstâncias vão se levantar, faz parte do percurso. A questão é, Deus quer nos levantar de uma forma em que confiamos tanto nele, honramos tanto a sua palavra e os seus princípios, adoramos tanto com a nossa vida, que nós sabemos que o que Deus diz é o que vale, e as circunstâncias elas passam. A Bíblia conta uma história de um profeta chamado Ezequiel, lá no capítulo 37 de Ezequiel, a partir do versículo 1. Ele vai dizendo que Deus o levantou de um lugar onde ele estava e transportou para um vale cheio de ossos secos. E Deus coloca ele diante daquele vale cheio de ossos e faz uma pergunta para Ezequiel. E a pergunta de Deus é: Ezequiel, é possível que esses ossos voltem a viver? E o que me chamou a atenção foi a resposta dele. Porque, irmãos, Ezequiel não respondeu de forma natural. Porque naturalmente, se eu olhasse para um vale de ossos muito secos, a Bíblia diz sequíssimos, e uma pergunta dessa, de qualquer um chegasse: é possível que esses ossos tornem a viver? A resposta seria não. Essa seria a resposta. Mas não foi qualquer um que perguntou, foi Deus que perguntou. E agora estamos diante de uma situação onde temos circunstâncias naturais, impossibilidades naturais, e Deus está se mostrando e fazendo uma pergunta: é possível?
E uma expressão que eu creio que foi uma expressão de honra a Deus. Ezequiel respondeu: Senhor, tu sabes. Porque é uma questão de honra. Irmãos, eu interpreto isso da seguinte maneira: Senhor, se você falar que é, eu acredito que é. Eu não quero saber se pode ou se não pode, se é possível ou se não é. Se você falar que é, eu honro a tua palavra, eu creio no que você disse. Se diz que é, é. Não importa o que eu sei, não importa o meu conhecimento, importa o que o Senhor quer dizer. Se o Senhor diz que é, eu creio. E Deus fala para ele: então vamos fazer o seguinte, Ezequiel, você vai dizer para esses ossos o que eu vou te dizer. E você vai dizer: ossos secos, assim diz o Senhor, assim diz a sua palavra. Cada osso começa a se juntar com a sua parte, cresçam tendões, nervos, músculos, pele. E assim Ezequiel se levanta e olha para aquelas circunstâncias impossíveis, e ele fica com o que Deus diz. E ele diz: olha, impossibilidade, preste bem atenção, veja o que a palavra de Deus diz. Diz o seguinte: ei, ossos comecem a se juntar com seus ossos, tendões comecem a crescer, cada ligamento, cada músculo, cada pele, ei, comece a acontecer, porque assim diz o Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que começou a se ouvir um barulho tremendo ali, cada osso começou a procurar a sua parte, osso batendo com osso, tendões crescendo, músculo, nervo, pele, e se formou um grande exército naquele vale. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando honramos ao Senhor pela fé, ficando com o que Deus disse, as circunstâncias começam a fazer barulho para se alinhar à palavra, e os seus olhos vão começar a contemplar aquilo que era impossível se tornar possibilidade, porque se Deus falou, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele disse. É possível o joelho parar de doer, tornozelos pararem de doer, coluna parar de se ajeitar, é possível. Senhor, tu sabe. Basta uma palavra, basta uma palavra, basta uma palavra. E quando liberamos a palavra de Deus, irmãos, começa a se ouvir algo, começa a se ver algo, porque a unção, ela vai liberar coisas para você ver e ouvir. Não vivemos pelo que vemos, não vivemos pelo que sentimos, mas nós vemos pela fé o fruto do que honramos ao Senhor e cremos no que Ele diz. Eu vim essa noite para dizer a você que há poder em Deus, e quando nós honramos ao Senhor, o poder dele começa a se mover na nossa vida e através da nossa vida. Aleluia. Sabe uma coisa, irmãos? Às vezes nem são circunstâncias aparentes que nos afrontam, mas às vezes são ameaças. Quantos já foram ameaçados aqui? Eu não estou dizendo literalmente uma ameaça verbal, ainda que possa ser, mas quantas vezes circunstâncias que nem aconteceram, elas nos ameaçam simplesmente com a possibilidade que a nossa mente começa a criar. Ah, mas e se isso der errado? Ah, mas e se não acontecer desse jeito? E a gente embarca por esse caminho e vai progredindo e progredindo em pensamento, a ponto de o resultado disso ser medo, tristeza, angústia, começar a sufocar a nossa vida. E a palavra é essa: sufocar. Pessoas que não conseguem respirar de pulmão inteiro, porque estão sufocadas com sensações e sentimentos que só chegaram porque abriram os ouvidos para ameaças. A Bíblia conta a história de um profeta chamado Elias, que viu grandes milagres de Deus acontecer, até que um dia uma mulher chamada Jezabel fez uma ameaça a ele. Disse: olha, ainda hoje eu vou acabar com a sua vida. Ele não teve com ela, ele não a viu pessoalmente, foi só um recado, uma ameaça que chegou. E sabe o que essa ameaça causou nele? Uma tristeza a ponto de ele abandonar tudo e se esconder numa caverna. Aleluia. Oh glória. Ei, irmãos, a palavra de Deus, ela é mais poderosa do que qualquer ameaça que o mundo possa te impor. E quando nós assumimos uma posição de honra ao Senhor e honrar a sua palavra, crendo nela acima de tudo,
Sabe o que acontece? Não tem espaço para ameaças. A Bíblia conta a história de dois outros homens, chamados Pedro e João. Eles foram presos pelo Sinédrio, e então foram ameaçados a não pregar mais no nome de Jesus. E sabe o que aconteceu? Eles confrontaram essa ameaça dizendo: ei, acaso seria justo nós ouvirmos vocês e não ouvir a Deus? Nós vamos ficar com o que Deus disse. Nós vamos ficar com o que Deus disse. E sabe o que acontece, irmãos? Quando eles foram soltos, eles juntaram a igreja e foram orar. Ei, olha, nos ameaçaram. Uau, que legal, nos ameaçaram, mas nós ficamos com o que Deus disse. Irmãos, diz que quando todos começaram a orar, e a oração era: Senhor, dá mais intrepidez ainda, para que a gente possa anunciar a tua palavra com toda ousadia e no poder do Espírito. E quando eles estavam orando, irmãos, o lugar tremeu, a glória do Senhor encheu aquele lugar, todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Deus honra aqueles que o honram. Deus quer honrar a sua vida hoje, por isso que Ele te atraiu até aqui. Deus quer honrar a sua vida, aleluia, oh glória. Tem milagres para acontecer, e não é só para acontecer em você, mas é para acontecer através de você, aleluia, através de você. Irmãos, há um poder liberado quando nós honramos isso aqui, ó. Quando nós honramos o discernimento de corpo de Cristo, aleluia. Jesus disse: ei, eu sou a videira e vocês são os ramos, sem mim vocês não podem fazer nada. Há um poder liberado por Deus quando nós concebemos a consciência do entendimento: ei, nós somos um corpo de Cristo. E quando você se envolve nisso, quando você assume uma posição de estar nesse corpo, irmão, se prepara, porque assim como Ele disse: sem mim nada podemos fazer, nada vocês podem fazer, eu quero inverter a mesma verdade. Com Ele nós podemos todas as coisas. Com Ele nós podemos todas as coisas. E eu não estou falando de vir à igreja, preste bem atenção e ouça com carinho o que eu vou dizer. Não estou falando de vir à igreja, eu estou falando de fazer parte do corpo. Há a diferença, porque se você vem à igreja cumprir um compromisso religioso ou uma escala operacional, pode ser que você se canse, que fique pesado demais, e que você até ouça outras pessoas falando também: eu estou cansado, é muita coisa para fazer, é muito evento, é muito... Ei, isso é quando nós estamos vindo à igreja, porque Jesus não disse: vinde à igreja. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso. Vão encontrar descanso. Ei, irmãos, quando você vem ao corpo, você vem para descansar. Quando você vem ao corpo, você vem descansar. Eu estou indo para a igreja trabalhar. Não, está errado. Você tem que mudar a história, porque honrando e discernindo o corpo, você vem para a igreja descansar. Porque você não vem na igreja, você vem em Cristo. Eu vou me juntar com o corpo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar você a fazer parte desse corpo. Eu quero chamar você: ei, venha, tem promessas para essa igreja, tem promessas para esse corpo. Irmãos, quantas promessas nós temos ouvido que vai acontecer aqui? Muitas coisas já estão acontecendo, e outras ainda maiores virão. Ei, nós estamos avançando no corpo missionário, sim, vimos aqui testemunhos de missionários. Estamos avançando? Estamos, mas tem mais.
Deus vai levantar mais missionários nesse corpo. Deus vai começar pela honra e o entendimento de corpo a levantar lugares no seu coração. Pessoas específicas, não é para todo mundo não, gente. Pessoas específicas vai se levantar no seu coração, nações, bairros, estados, lugares. Um desejo, eu nunca fui, eu não sei o que aconteceu, só um nome. Irmãos, a Bíblia fala não. A nossa história, a história da nossa igreja, conta que o pastor Bud estava lá nos Estados Unidos e ele ouviu o Brasil. Ele nem sabia onde ficava direito no mapa. E ele foi procurar, o que é isso? Deus levantando no coração desejo. Deus vai fazer coisas grandes. Deus vai fazer coisas grandes. Eu quero te convidar, ei, vem compartilhar da sua unção nesse corpo. Vem compartilhar do que Deus colocou na sua vida nesse corpo. Vem compartilhar das estratégias que Deus vai te dar. Vem compartilhar dos sonhos. Vem compartilhar do mesmo propósito. Vem crer nas mesmas promessas. Vem crer naquilo que Deus está fazendo aqui. Vem se envolver com essa obra em Jesus, não em igreja. Vem para Jesus. Vem para o corpo de Cristo aqui. E grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Amém, irmãos? Vem crer junto. Vem sonhar junto. Vem viver junto. Vem adorar junto. Vem honrar junto. Vem experimentar do ambiente de milagres juntos. Vem crer que grandes coisas o Senhor vai fazer nesse lugar. Você pode crer nisso? Aleluia, nós estamos expandindo. Nós alugamos na frente, ali vai faltar, eu acho, daqui a pouco vai. Aleluia. Não sei onde Deus vai fazer não, mas Deus vai usar a nossa vida para isso. Deus vai te prosperar. Eu quero liberar uma palavra aqui, eu quero que você creia nela em nome de Jesus. Deus vai abrir um tempo de provisão sobrenatural, prosperidade sobrenatural, para que haja mantimento nessa casa, para a grandeza do que Ele quer fazer, e você vai estar envolvido nisso de coração. Aleluia. Eu quero que você fique de pé e faça uma confissão. Fique de pé. A pergunta é possível você prosperar aonde você está? É possível você prosperar no que você está fazendo? É possível você prosperar de forma poderosa no lugar aonde você está? Deus está liberando uma palavra. Ele está dizendo, ei, diga, assim diz o Senhor. Riquezas venham, provisão venha, ideias venham, recursos venham, portas abram-se. Aleluia, aleluia, aleluia. Assim diz o Senhor: tudo o que eu colocar as mãos para fazer prosperará. As bênçãos do Senhor me acompanharão e me alcançarão. Serei bem sucedido ao entrar e ao sair. Eu abençoarei nações através da minha vida. Muitos serão abastecidos através da minha vida. Essa obra prosperará. Coisas grandes virão. Coisas grandes virão. Coisas grandes virão. Aleluia. Adore Ele, adore o Senhor. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.